Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou Bruno Galvão. Temos também a presença aqui da nossa incrível intérprete Vânia Moreira. E nós vamos passar para vocês algumas informações bem legais sobre máquinas simples. Bom, quais são os objetivos principais desta aula? Eu gostaria que você, aluno, pudesse compreender qual o conceito de máquinas e assim também o de máquinas simples, e vamos passar também rapidamente no conceito de máquinas compostas. Gostaria que você pudesse reconhecer também o que são alavancas, que inclusive é um tipo de máquina simples. Eu gostaria que você reconhecesse uma alavanca como exemplo, então, dessas máquinas simples. Então, a aula consiste nisso hoje. Vamos entender máquinas, principalmente focados em máquinas simples. Bom, o que seria o conceito de máquina, primeiramente? É importante você saber que nessa aula nossa de ciências, nós estamos focados numa das partes da física, né? Então, as ciências, em geral, ela envolve biologia, ela envolve química e envolve a física. E hoje nós vamos tratar, então, de máquinas e, por isso, eu vou passar o conceito físico de máquinas. O que seria esse conceito? Seria qualquer objeto ou instrumento que facilite a execução de diferentes tarefas, transformando energia ou transmitindo forças de um ponto ao outro. Então, as máquinas, elas facilitam o trabalho do homem, especialmente, e é para isso que nós fazemos as máquinas. Mas existem máquinas muito simples que também facilitam o nosso trabalho. E o que a máquina faz? Ou ela transforma um tipo de energia em outro, ou ela, então, vai distribuir a força que você está aplicando, ela vai distribuir em algum ponto dessa máquina, o que vai facilitar o seu trabalho. Agora sim que a gente entendeu o conceito geral de máquinas, vamos ver o que são as máquinas simples. Bom, as máquinas simples, elas são constituídas de uma só peça, de um instrumento apenas. E são representadas por ferramentas como alavancas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, martelos, tesouras, roldanas, alicates. Então, esses instrumentos simples que são bastante comuns aí no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, nas oficinas mecânicas e em várias outras áreas aí da nossa vida, é o que nós chamamos de máquinas simples. Bom, sabendo que as máquinas simples, então, são instrumentos feitos de uma única peça, né, um único instrumento mesmo, quando nós juntamos, né, quando nós usamos várias máquinas simples, né, nós combinamos várias máquinas simples, nós podemos ter, então, o que chamamos de máquinas compostas. Então, o que são as máquinas compostas? Vamos ver esse conceito aqui. Combinando várias máquinas simples, podemos construir máquinas compostas, capazes de realizar tarefas mais complexas. Ok, a minha intenção aqui sobre máquinas compostas é apenas que você tenha uma noção do que se trata máquinas compostas, até mesmo para diferenciar de máquinas simples, ok? Então, máquinas compostas tem a ver com a reunião de várias máquinas simples para formar uma máquina mais complexa. Vamos tratar agora, especificamente, do que eu defini que seria a aula de hoje, que são as máquinas simples mesmo. E aí, o principal exemplo de máquina simples, e muito estudado na física e vai servir de referência para você entender os diversos tipos de máquinas simples, são as alavancas. Bom, o que são as alavancas? A alavanca, então, ela consiste em uma peça rígida que pode girar em torno de um eixo, que a gente chama esse eixo de ponto de apoio. Você pode pensar que é um ponto fixo também, aumentando o efeito da força aplicada em uma de suas extremidades. Professor, não entendi ainda.
Ah, tudo bem, é porque você ainda não viu uma figura para ajudar você a entender o que é uma alavanca. E é por isso que a gente vai partir para uma figura e aí vai ficar mais fácil de você compreender. Espera que eu vou pegar aqui para complementar aqui. Bom, então nós temos aqui uma barra laranja, né, de fora a fora aqui, ó, que é o que nós chamamos de alavanca. Você pode imaginar uma barra de ferro ou uma barra de madeira. Então a alavanca é essa barra grande aí. No meio dessa alavanca aqui, ó, olha aqui, a gente tem aqui um triângulo, né? Esse triângulo que eu coloquei aqui é um ponto de apoio. Você está apoiando essa barra nesse suporte aqui que eu representei por um triângulo. E a gente chama, então, como é onde a gente apoia essa barra, onde a gente apoia essa alavanca, a gente chama ele, então, de ponto de apoio, ok? Então, aqui o ponto de apoio, segurando essa barra toda. E essa barra aqui, ela lembra muito uma gangorra, né? Bom, então a ideia é parecida com a de uma gangorra mesmo. Só que aqui, nós temos aqui do lado esquerdo da figura, aqui, ó, representado pela cor verde, uma caixa que tem um determinado peso. E então essa caixa está fazendo uma força aqui, né? Uma força nessa alavanca, puxando ela em direção à superfície da Terra, que nós costumamos dizer para baixo. E essa força aqui, então, estou colocando a setinha do lado aqui, a gente chama de força resistente. Por que ela é resistente? Ela está fazendo uma resistência à força que está sendo aplicada do outro lado da alavanca. Então, quando você imagina numa gangorra, uma criança sentada na gangorra, e o outro está segurando lá do outro lado com as mãos, o que está sentado na gangorra, ele está fazendo uma força que nós chamamos de força resistente. E o que está segurando com as mãos do outro lado, está fazendo uma força, olha aqui na figura, ó, do outro lado. Uma força que a gente chama de força potente ou força de potência. Então, essa é a ideia de alavanca. Aqui nós temos, nas alavancas e em vários tipos de máquinas simples, nós vamos ter essas divisões. A gente vai ter um ponto de apoio ou um ponto fixo. Pensar em fixo também é interessante por causa de alguns nomes que veremos. Nós temos a força resistente e nós temos a força potente. Ok. Sabendo disso, então, vamos ver quais os tipos de alavancas que existem. Primeiro, a alavanca interfixa, que é inclusive essa que acabamos de ver mesmo. Olha só, o ponto de apoio está aqui no meio, que é o triângulo aí, certo? Que está suportando essa alavanca. É um ponto fixo, não é verdade? Ele não vai mudar, ele não vai subir, não vai descer. A alavanca, se você movimentar ela, ou ela sobe um lado ou sobe o outro, dependendo da força que você está colocando. Mas aqui no meio não. Aqui no meio é um ponto fixo. A gente chama de interfixa. Inter, porque está entre, né? Ou seja, o ponto fixo, o ponto de apoio, está entre a força resistente e a força potente. Ok? Ó, força resistente está sendo feita por essa caixa de um lado e a força potente, que pode ser alguém empurrando, está na outra ponta. Isso significa, ó, que esse triângulo aqui que representa o ponto de apoio, ele está entre essas duas forças. Inter essas duas forças. Então, a gente chama essa alavanca de interfixa, porque o ponto de apoio, que é fixo, está entre a força resistente e a força potente. Ok. Vamos dar um exemplo aí de alavanca interfixa aí, na vida real, pensando em máquinas simples. Vamos pensar numa tesoura. Uma tesoura, se meu desenho não ficar lindo e maravilhoso, é por algum motivo que não seja a minha dificuldade de desenhar, viu? Porque eu desenho bem. Não critique. Aí tá, tesoura maravilhosa. Bom, então a gente tem essa tesoura aqui. E aí vamos pensar aí que você tem um objeto aqui, colocar um objeto mais duro aqui que você quer cortar ele.
pode ser uma borracha. E aqui desse lado aqui é onde a gente coloca os dedos, onde nós fazemos a força, não é verdade? Então aqui, ó, é onde a gente faz a força. Deixa eu colocar uma letra um pouquinho mais grossinha aqui. Não, já tá. Então essa aqui, ó, é a força potente. Esse ponto aqui no meio da tesoura, que é o ponto fixo, né, que não vai mudar, é o ponto de apoio. E nesse ponto aqui, ó, que a tesoura quer cortar algo, esse ponto é onde está a força resistente. Resistente. Tá aí. Então aqui a força resistente é onde a gente quer cortar. Aqui o ponto de apoio. E aqui onde a gente coloca os dedos na tesoura é onde está a força potente. Está aí um exemplo de máquina simples que a gente utiliza demais aí. Tirei, mas deixa eu colocar de novo aqui que vai ser útil. Bom, e aquela tesoura então é um exemplo de máquina simples que representa também a alavanca interfixa. Por quê? Foi no meio da tesoura que estava lá o ponto de apoio. Quando o ponto de apoio está no meio, ou seja, o ponto fixo está no meio, interfixa. Vamos para o próximo tipo de alavanca. Alavanca interresistente. A gente já entendeu essa ideia de inter, né? Inter que está entre dois pontos ou duas forças diferentes. Interresistente. Então, quem que está no meio? A força resistente. Está aqui, ó. Agora nós colocamos aquela caixa aqui no meio. Ok. O ponto de apoio ficou aqui de um dos lados, né, dessa alavanca. Está aqui o ponto de apoio. E a força, que pode ser a gente mesmo lá com as mãos puxando essa alavanca aí para cima, né, fazendo uma força potente no sentido vertical para cima. Pode ser a gente segurando e fazendo assim para suportar o peso dessa caixa que está aqui, essa caixa verde. Então essa caixa verde, então, ela é a força resistente, né? Ela representa a força resistente nessa alavanca. E por essa força resistente estar no meio, né, entre a força potente e o ponto de apoio, então a gente chama essa alavanca de interresistente. Bom, e aí a gente tem exemplo também de interresistente. Então agora temos que pensar que a resistência está no meio. Tem um aparelho doméstico, uma máquina simples, que a gente chama de quebra-nozes. Seria algo desse tipo aqui. Ele é encaixado aqui na ponta. Aqui o ponto de apoio dele está aqui, ele está ligado ali, não se solta ali, tá? E você literalmente pode quebrar nozes com ele. Aí você tem uma noz aqui no meio. Tá? Vou tentar desenhar uma noz aqui mais ou menos. Não ficou igual aquelas do tic-teco não, mas tá aí uma noz. E a gente faz força aqui, né? Com as mãos. A gente pega com as mãos e aperta para quebrar essa noz. Essa noz, então, ela é a resistência, certo? Ela vai fazer força contrária aqui. Você quer quebrá-la. Então a resistência está no meio. Esse aqui é o ponto de apoio, ó. Vou escrever só apoio agora. Apoio, resistência. E vou colocar aqui na setinha de baixo que vai ficar mais fácil, que é a força potente. Bom, agora que a resistência está no meio, então a gente tem um exemplo aqui de alavanca interresistente. Porque essa noz que a gente quer quebrar fazendo força aqui, segurando nessas pontas aqui e apertando, ela está de uma das pontas. E na outra ponta a gente tem aqui o apoio, portanto no centro nós temos a resistência. Então é tipo um alicate, né? Tipo quando você aperta um alicate, só que ao invés do modelo de alicate, o que você quer quebrar está aqui no meio. Então essa é a ideia de uma alavanca interresistente.
E agora a alavanca interpotente. Olha aí de novo o nome interpotente. Significa que a força potente agora está no centro, está entre os outros dois elementos aqui. Está aqui, ó, força potente, aqui no meio, né? De um lado a gente tem a força resistente, do outro lado nós temos o ponto de apoio, representado por este triângulo, e no meio nós temos a força potente. Com esse tipo de alavanca, não é das mais eficientes, é como se você apoiasse aqui numa ponta uma barra de metal, você fizesse uma força no meio dela para levantar uma pedra que está na ponta. Não é a melhor opção nesse caso, mas é um tipo de alavanca que existe e pode ser útil em outros casos. Então, essa é a alavanca interpotente. Um exemplo de alavanca interpotente, ao invés de mostrar uma figura, eu posso mostrar o nosso braço mesmo, braço e antebraço. Nosso corpo é todo cheio de alavancas. Nosso esqueleto, nossos músculos fazem grandes alavancas, importantes alavancas que nos permitem realizar certos trabalhos que seriam difíceis. E um dos casos é o do nosso antebraço em relação ao cotovelo e ao bíceps. Bíceps é esse músculo aqui, ó, que fica bem na frente aqui do seu braço para quem está nessa posição. Se eu estou levantando um peso aqui na mão direita, ó, o peso aqui representa a força resistente, igual aqui. A força potente é aqui, ó, é o bíceps. Só que atrás do bíceps aqui, ó, tem o ponto de apoio. Qual que é o ponto de apoio? O cotovelo. Então, quando eu levanto um objeto aqui, ó, o bíceps está fazendo a força potente, esse objeto que eu estou levantando faz a força resistente e o meu cotovelo aqui, ó, é o ponto de apoio. Então, nós temos uma alavanca interpotente. Nosso corpo é todo cheio de alavancas que são fundamentais para nós exercermos nossas atividades. Bom, então olha só que coisa interessante que nós vimos aí, né? Nós vimos que o conceito de máquina simples, e nós começamos falando de máquinas simples, dando alguns exemplos, né? Falamos o que eram máquinas, né? Que facilitam nossas tarefas. Falamos que as máquinas simples temos como exemplos tesouras, alicates, né? Alavancas. E aí entramos na ideia de alavancas para entender melhor máquinas simples. E na ideia de alavancas, nós vimos os tipos de alavancas, vimos que existem força de potência ou força potente, existe um ponto de apoio, que é um ponto fixo, e existe a força resistente. E mais interessante é que nós vimos no tipo de alavancas que existe uma alavanca chamada interfixa. Inter significa que está entre, então, o ponto fixo, o ponto de apoio está no meio, está entre a força potente e a força resistente. Nós vimos a interresistente, em que a resistência, né, a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. E nós vimos a alavanca interpotente. E quando vimos, inclusive, a alavanca interpotente, eu ainda dei exemplo aqui do corpo humano. E comentei aqui com vocês que o corpo humano é cheio de alavancas em quase todos os nossos movimentos. No movimento dos calcanhares, no movimento da dobra das pernas, das dobras dos braços, do cotovelo, do antebraço, dos punhos. Nosso corpo é uma verdadeira máquina cheia de alavancas. Eu poderia dizer que nós somos uma complexa máquina composta de várias máquinas simples, além das questões biológicas envolvidas. Daí o tão interessante que é falar de máquinas, o tão interessante que é falar de máquinas simples, porque se trata das ferramentas que usamos no nosso dia a dia, dentro de casa e fora de casa, e trata-se do nosso próprio organismo. Bom, aqui estão algumas referências bibliográficas, é um assunto muito interessante, vale a pena você consultar aí mais um pouquinho. E é isso. No mais, eu gostaria de desejar a vocês bons estudos.